Homem-Aranha de Volta ao Lar foi recebido com ótimas críticas em sites agregadores e uma boa recepção dos fãs. Contudo, com o passar dos anos, os elogios viraram críticas, e muitas pessoas começaram a falar muito de como esse filme aborda os temas do Homem-Aranha. Então, será que as críticas estão certas? Homem-Aranha de Volta ao Lar é um bom filme do Homem-Aranha? O filme faz justiça a todos os elementos que o herói criou ao longo da história? É isso que a gente vai ver na nossa super mega análise de hoje. Tudo começou com o trailer 2 de Guerra Civil. Esse foi o trailer que mudou o rumo de um universo inteiro da Marvel. As pessoas simplesmente surtaram com a ideia do Homem-Aranha interagindo com o Capitão América e outros personagens da Marvel. Eu surtei, o Marcelo surtou, o mundo inteiro surtou. Era realmente um sonho se tornando realidade. E aí veio o filme Guerra Civil e o Aranha demora para aparecer, mas quando aparece, rouba a cena. O Tom Holland mostra muito talento fazendo um Aranha que faz piada, que vive no Queens e parece ter todos os dilemas do Homem-Aranha. Então, todos os olhos do mundo viraram pro Tom Holland e o primeiro filme do Homem-Aranha dele, e na expectativa de ver como que seria. E aqui chegamos em Homem-Aranha de Volta ao Lar. O filme tenta fazer a conexão com o universo da Marvel e estabelecendo o vilão do filme, o Batman, Michael Keaton. O Abutre. Ele é um cara que foi prejudicado indiretamente por Tony Stark ao perder seu emprego numa empreiteira. Tony Stark. Esse é o nome que eu vou falar bastante ao longo do vídeo. E aliás, vocês já ouviram aquela frase "Cuidado com o que você deseja", porque é exatamente isso que aconteceu aqui. Desejamos tanto um filme interconectado do Homem-Aranha com o universo da Marvel que conseguimos. Mas isso teve um preço alto, e talvez um preço alto demais. E com 4 minutos, também descobrimos que o nosso vilão não vai ter nada a ver com o Homem-Aranha. Mas ok, isso daí é compreensível, já que nem todo vilão precisa ter uma conexão direta com um herói. Pega o Pinguim do Batman Returns. Ele não tem uma ligação direta com o Batman, mas acaba tendo uma indireta por causa de seus passados trágicos semelhantes e tudo mais. O filme pode tentar caminhar por esse caminho também. Bem, após o prólogo, 8 anos se passam. Temos aqui uma abertura do logo da Marvel que tem uma ótima nod ao tema clássico do Homem-Aranha, que assim, é impossível não gostar. E cortamos para realmente a primeira cena do filme, que é um filme filmado pelo Peter Parker, resumindo de uma forma muito criativa tudo o que aconteceu com o Homem-Aranha em Guerra Civil. E aqui a gente tem sinais de que o filme vai ser ótimo. Temos frase como essa: "É minha primeira vez num avião." Essa frase parece pequena, mas ela é muito importante. A gente descobre que o Peter não é rico e nunca viajou de avião. Isso é uma coisa importante para o personagem. Homem-Aranha tem que ter dificuldade na vida pessoal e na vida de super-herói. Então, no que diz respeito ao Homem-Aranha, os bons sinais foram feitos na introdução. E aqui também tem o lado cômico dele. Um garoto humilde do Queens que ganha um super uniforme de graça, mas ainda precisa cuidar de suas responsabilidades, proteger o seu bairro e provar como herói. Gente, essa premissa é ótima. É muito Homem-Aranha isso daí. Então, temos essa parte do Peter no colégio, que em poucos minutos representa o Peter e todos aqueles elementos básicos do Homem-Aranha. O Flash que faz bullying com o Peter nerd que monta uma Estrela da Morte, que é CDF, ama uma garota popular e é um gênio que sabe fazer o fluido de teia na escola. E aqui eu adoro como que eles conseguem reintroduzir o Homem-Aranha, que meio que é o Homem-Aranha que todo mundo queria ver. Um Peter Parker que realmente parece um adolescente e tem problemas na vida do colégio. Não demora muito e a aula termina. O Peter vai pra rua, vê o tiozinho da loja, coloca o seu traje numa cena bem engraçada e BUM! Temos a melhor cena do filme. É um clipe montagem com uma música dos Ramones, que é tipo 1000% a cara do Homem-Aranha, com ele ajudando o bairro. Aqui ele interage com as pessoas, faz piada e é tudo muito bem feito. E a cena dura apenas 1 minuto e meio. Mas ela é perfeita, absolutamente perfeita. Lá no fundo, todo mundo queria ver esse Homem-Aranha. Um Homem-Aranha mais leve, que cuida do bairro e interage com as pessoas de uma forma única. Por enquanto, tem heroísmo e tem responsabilidade.
E tudo isso com 20 minutos de filme. A cena termina com o Peter enviando seu relatório pro Rap e mostrando que ele tá meio frustrado por não ter nenhuma resposta dele há meses. E aqui, gente, se o filme terminasse nessa marca, ele seria um ótimo curta do Homem-Aranha. O problema é que o filme continua. E é nesse ponto que os problemas do filme começam pra mim. O Aranha vê um assalto a uma agência e tenta ajudar. A cena em si é bem coreografada e engraçada por causa do negócio dos Vingadores. O problema é a consequência. A lojinha do senhor que vimos antes é destruída. E o Aranha até vai ali para ajudar. Mas o Peter simplesmente não sente nenhum tipo de culpa pelo que aconteceu. Pô, a ação dele causou a destruição da loja do carinha que provavelmente era o único sustento da vida dele. Nesse momento e nos próximos, o filme nunca para mostrar o que o Peter Parker tá sentindo. E esse momento era o momento perfeito para mostrar as consequências das ações do Homem-Aranha. Ser o Homem-Aranha na vida do Peter Parker é a maior bênção e maldição que ele poderia ter. E desenhos como o espetacular Spider-Man consegue dosar de uma maneira incrível essa maldição e bênção. Mas o filme simplesmente se nega a mostrar essa luta interna do Peter Parker. E isso daí vai acontecer ao longo de todo o filme. Aliás, o filme não tem tempo para isso. O Peter tá mais preocupado em se provar em ser um bom vingador. Ele liga pro Rap para provar o seu valor, mas é ignorado. E logo depois, o Ned descobre a identidade do Peter. A cena é engraçada e tudo mais. Mas percebam como que o filme simplesmente não tem tempo pro Peter Parker. O Peter no filme tá sempre tendo que interagir com alguém, sendo que o mais importante da história do Homem-Aranha sempre foi a interação do Peter com ele mesmo. Simplesmente não há tempo pro Peter carregar o fardo de ser Homem-Aranha. Aliás, não existe fardo, é apenas diversão para ele, é uma prova para ele poder ser um vingador. E de todos os erros do filme, esse daqui é o mais grave. O máximo que a gente ganha aqui dos dilemas do Aranha é essa frase. Entendeu? Depois de tudo o que aconteceu com ela... E nesse momento o filme desmorona um pouco. Porque o que ele conseguiu montar nos primeiros 20 minutos, ele não consegue dar prosseguimento. E no final, tudo que ele mostrou nos primeiros 20 minutos é meio que ignorado ou mostrado de uma forma rasa. E isso é quase um dilema pro filme, porque ele consegue entender as coisas legais de ser Homem-Aranha. As piadas, ele usando a teia, o uniforme, mas o filme não entende o que é mais importante no herói: o coração. E sabe o que acontece depois que o Ned descobre que o Peter é o Homem-Aranha? É uma cena de um garçom dando em cima da tia May. E pelo espírito do tio Ben, não é assim que se faz um diálogo com a tia May. Não! Essa daí era pra ser uma cena muito boa. É o Peter Parker conversando com a tia May. Poderia ter um diálogo matador aí. Mas eles preferem fazer a piada de que a tia May é bonita. E não, isso não é aceitável. A tia May poderia falar um monte de coisa aqui. Poderia falar que eles têm dificuldade financeira, que ela precisa da ajuda do Peter. E o Peter poderia falar sobre os seus dilemas de ser o Homem-Aranha, sem de fato revelar que ele é o Homem-Aranha. Mas simplesmente nada disso acontece. E depois dessa cena lamentável, temos uma sequência interminável de piadas sobre os poderes do Aranha. Quando ela finalmente termina, caímos em outra cena chata, que é a cena da festa. E por sorte, esse é um negócio rápido e logo voltamos pra ação. Na festa, o Peter vê uma explosão e vai atrás dos bandidos da tecnologia. E aqui tem toda uma perseguição, que é ótima, porque é um cenário totalmente novo para nós. É uma cena que o Aranha não pode usar suas teias e tira ele totalmente da zona de conforto. E para nós também é ótimo, porque é uma coisa que a gente nunca viu antes no cinema. E é uma boa cena de ação. É muito bem executada e bem divertida. Eu diria que é até engraçada. E também foi inspirada nas HQs. Mas para cada boa cena que esse filme tem, ele na sequência precisa jogar uma cena muito ruim. O Aranha é impedido pelo Abutre e acaba caindo num lago. E ele é resgatado pelo Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro. E nisso, o Peter Parker leva um sermão do Tony Stark. Sendo que, ironicamente,
ele tá sentado nesse brinquedo para criança. Deus do céu, levar um sermão do Tony Stark é o fim da picada. Essa cena simplesmente não funciona porque ela é muito mais uma cena de comédia do que uma cena de drama, de emoção. E o filme, nesse momento, estava exigindo uma cena de drama do Peter Parker. Mas quando o filme mais precisa disso, eles dão uma cena de comédia. A gente precisava ter uma cena de reflexão do Peter Parker. E não dá pra fazer isso com uma cena de comédia. Olha só, vamos considerar esse cenário aqui. O Peter falha em parar o assalto, cai na água e consegue sair com seu próprio esforço da água. E todo molhado, ele começa a refletir se ele está pronto ou não. Ele poderia pensar que nunca será um Vingador e decide voltar para casa, deixando seu amigo na festa sozinho. Isso daí já seria 100% melhor do que ser resgatado pelo Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é uma bengala do filme. E assim, não tem nada de errado em ter uma bengala no filme. O problema é quando você vai usar a bengala. E esse daqui não foi um bom momento que eles usaram o Homem de Ferro. E pro mérito do filme, eles até tentam estabelecer um arco pro Peter de estar pronto ou não para ser um herói grande. Mas a questão aqui não é se na teoria esse arco do Peter é bom ou não. O arco até que é pertinente. Mas, de novo, o filme nunca para pro Peter Parker assimilar o que está acontecendo com ele. É sempre um personagem dizendo o que ele precisa sentir no momento. Seja o Homem de Ferro, seja a Tia May, seja a Liz ou seja o Ned. Sempre tem alguém falando pro Peter como que ele deve se sentir. E nisso tudo, eu só fico pensando o que de fato tá sentindo o Peter Parker. Mas assim, nem tudo é um desastre. Temos o vilão do filme. O Michael Keaton tem uma cena aqui para brilhar espetacular. E ele é realmente tudo isso. A atuação dele e todos os diálogos do Abutre fazem muito sentido. Eu construí isso tudo porque eu tenho família para sustentar. E essa frase dele com a família é muito foda. Essa deveria ser a conexão do Abutre com o Homem-Aranha. Ambos lutam pela sua família, mas cada um de um jeito. Mas, infelizmente, o filme não consegue abordar direito essa relação até o terceiro ato dele. Enfim, o Peter segue a trilha dos bandidos até Washington. Ele hackeia o traje para não ser rastreado e o Ned libera todo o potencial do seu traje. E isso é uma coisa que eu simplesmente não consigo entender. O filme não tem tempo para mostrar o Peter Parker refletindo sobre seu Homem-Aranha, mas tem tempo para mostrar o Ned destravando a armadura dele para ele virar o proto-Homem de Ferro. Emoções, né? Que coisa fútil, né? Ninguém precisa de emoção. O que o pessoal realmente quer ver, né, é o Homem-Aranha interagindo com o computador da roupa. O traje tem uma visão interna igual ao do Tony. Ele fica conversando com um robô e tem à disposição uma mega tecnologia nível Batman. E assim, ó, eu não queria fazer isso, mas eu vou. Eu vou dar um exemplo do espetacular Spider-Man, que é um desenho fenomenal e eu acho o melhor desenho de todos os tempos do Homem-Aranha. Tem todo um episódio dedicado a ele comprar uma câmera para poder tirar uma foto e assim poder ajudar a Tia May nas contas. E aqui, sabe-se lá por quê, eles preferem fazer o Homem-Aranha brincar com um traje de $1 bilhão. Bem, o Aranha tem um segundo confronto com o Abutre e ele se dá mal de novo. E como consequência, ele acaba ficando preso num depósito, o que faz com que talvez ele perca o concurso da escola. E aqui, finalmente, na marca de 1 hora, a gente vê a vida do Peter Parker se entrelaçando com a vida do Homem-Aranha. 1 hora de filme para isso acontecer. As ações do Homem-Aranha precisam ter consequência na vida do Peter. Senão, você vai perder a principal magia que o Homem-Aranha tem. Pô, não é difícil de entender isso. E o melhor, a turma dele vence o torneio sem ele. Quando o Aranha chega, temos uma cena de ação que ele precisa salvar os seus amigos. E essa daqui é a cena mais fraca das cenas de ação do filme. Tem um negócio nessa cena que me irrita profundamente, que é esse computador falando toda hora o que tá acontecendo. Estimo 10 minutos antes de um colapso catastrófico. O sistema de segurança falhou completamente. As pessoas no elevador correm perigo mortal. Ah, pelo amor de Deus, não dá. E aqui é mais uma oportunidade perdida pro filme. O Aranha salva os seus amigos,
E sim, ele é expulso do time e tem uma certa consequência. Mas isso não traz uma consequência verdadeira pro Peter. Aliás, todo esse episódio só faz o Homem-Aranha virar uma celebridade dentro do colégio. Então, a maior consequência que ser o Homem-Aranha teve na vida do Peter Parker é que o Homem-Aranha virou uma grande celebridade dentro do colégio. Até quando o filme tenta ter uma vibe de Homem-Aranha, a mensagem, o que ele está tentando dizer, é muito efêmero. É muito raso. O bom é que a gente não perde muito tempo no colégio com isso. O Peter logo volta pro caso e temos essa cena com esse cara que lá no universo Ultimate da Marvel é o tio do Miles Morales. E aí eu tenho que dizer que esse easter egg é bem maneiro. O Aranha segue as trilhas e chegamos na cena do barco, que é a grande cena de ação do filme. E sim, essa cena aí é muito legal. O Homem-Aranha interage de uma forma criativa, é um set piece diferente, e o confronto com o Abutre é legal. Ele tentando segurar o navio partido ao meio também é legal. Tem um detalhe que eu acho bem foda, que é a presença do FBI. Se o Peter não tivesse feito nada, o FBI teria prendido os caras. Mas é a ação do Peter que causa todo esse problema. E nesse ponto o filme consegue acertar, porque realmente mostra um Peter Parker de início de jornada totalmente inexperiente e afobado. Mas o Peter não dá conta de tudo e o dia é novamente salvo pelo Homem de Ferro, que tá pé da vida com a situação e retira o traje tecnológico do Peter. Ai, eu amo essa cena. E por vários motivos. O Tony Stark tira a maldita roupa que fica conversando com o Peter Parker toda hora. Aleluia. E vocês vão ver que o filme sem essa maldita roupa cresce demais. 2. O Peter finalmente sofre uma consequência pelas ações que ele tomou. E 3. Essa de fato é a única cena que o Homem de Ferro deveria ter aparecido no filme. Porque o Tony aparece, passa uma mensagem, não é cômica, é séria, tem de fato um propósito para a história e ele se mostra presente no universo. Então, essa cena, ela é boa. Eu só queria que o resto do filme tivesse essa competência que essa cena tem. E depois tem uma cena bem legal com o Peter chegando em casa e a tia May pé da vida. Finalmente tem um diálogo decente da tia May. E assim, não é nada comparável à tia May do Sam Raimi, do espetacular Spider-Man, do Amazing Spider-Man, mas pelo menos é a tia May. Depois, o Peter se dá mal no colégio e ele pode focar um pouco mais a sua vida de adolescente. Ele convida a Liz pro baile e temos uma cena bem fofa aqui dele se preparando e tudo mais. Tem um negócio que eu adoro aqui, que é a tia May ajudando o Peter com a gravata. Isso é muito foda. E, gente, esses pequenos detalhes são muito bons. É uma pena que essa tia May só aparece muito de vez em quando. E assim, o filme nesse momento começa a crescer bastante e a cena seguinte é muito foda. E depois de todo esse clipe do Peter focando na sua vida de adolescente, quis o destino que o pai da Liz fosse o Abutre. E eu não acredito que vou falar isso nesse filme, mas essa cena é genial. Ser Homem-Aranha na vida do Peter Parker é exatamente isso. É quase uma maldição pro Peter. Mesmo quando ele tenta se afastar disso, ela volta e bate bem na cara dele. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, e de uma forma muito criativa e engraçada. E as cenas seguintes também são demais, muito por conta da atuação do Michael Keaton. Tem aqui a cena do carro, você sente a tensão ali. E por um momento a fotografia do filme lembra que existe. E faz o negócio com o sinal fechado e ligado, que é genial. O Abutre descobre que o Peter é o Homem-Aranha. E eu devo dizer que de fato ele é muito inteligente, porque ele consegue chegar nessa conclusão muito rapidamente e apenas com os fatos que são apresentados para ele. E o melhor de tudo é que não é forçado, realmente faz muito sentido ele entender. Isso resulta na conversa do pai com o namorado, que ganha contornos bem dramáticos aqui. E com isso, o Peter precisa abandonar a Liz no baile para enfrentar o pai dela. Ele usa o seu uniforme antigo para deter o Abutre.
Mas antes, ele precisa enfrentar o Shocker, só que rapidamente ele dá conta disso. Depois a gente tem uma cena bem desnecessária com a Aranha dirigindo e finalmente o confronto dele com o Abutre num armazém. E é aqui que o Michael Keaton tem o seu discurso de vilão. Essa gente, Pete, essa gente lá de cima, os ricos e poderosos, eles fazem o que querem. Que assim, é super clichê, mas o Michael Keaton faz a cena funcionar. O Peter cai numa armadilha e o armazém despenca em cima dele. E aqui o filme tem a coragem de adaptar uma das cenas mais dramáticas da história do Homem-Aranha. E assim, eu digo coragem numa conotação muito negativa. E isso porque o filme tem a audácia de começar essa cena com um discurso do Homem de Ferro. Não me entendam mal, a cena é bem feita. O Tom Holland manda muito bem na atuação e até a fotografia da cena é boa. Mas assim, ó, não dá pra colocar um dos maiores momentos da história do Homem-Aranha com um discurso do Homem de Ferro no início. Não dá, os caras estavam totalmente sem noção com isso. Essa cena eu já vi acontecer nas HQs, no Espetacular Spider-Man e no Homem-Aranha do PlayStation 4. A carga dramática nessas outras 3 histórias é muito, mas muito maior. E o grande problema dessa cena no filme não é necessariamente a cena em si, e sim o próprio filme. O filme não faz por merecer em ter essa cena. Simplesmente não faz. Em nenhum momento o filme abre discussão se o Peter se sente merecedor de seus poderes. A discussão toda do filme é se o Peter tá pronto para ser um vingador ou não. No máximo, a gente tira na entrelinha que ele se sente um mau herói, mas nunca um não merecedor. E isso porque o filme se nega a discutir isso. Ele prefere fazer piadinhas com a Tia May e o Homem de Ferro nos grandes momentos que isso poderia ter acontecido. E a consequência disso é que você cria esse tipo de cena completamente vazia de emoção. É bonita, tem atuação, tem música e tudo mais, mas o filme não merece essa cena. E assim, eu falei do Homem de Ferro no início, mas mesmo que essa cena tivesse uma citação do Tio Ben de responsabilidade e tudo mais, isso não resolveria todos os problemas. Porque o problema de verdade é que o filme insiste em não querer adaptar uma das coisas mais importantes do Homem-Aranha, que é o fardo de ser o Homem-Aranha na vida do Peter Parker. E essa cena nas HQs, nos games e nas animações é sobre o fardo de ser o Homem-Aranha. Então, pra que eles querem adaptar essa cena se eles nunca de fato falam sobre o fardo de ser Homem-Aranha? Simplesmente não faz sentido. E vira uma coisa totalmente gratuita só pra fazer referências a HQs. Bem, depois dessa cena, temos o grande confronto final do Homem-Aranha com o Abutre. É um espetáculo visual, eu acho bem maneira, mas confesso que tem um pouco de CGI demais. Em alguns momentos fica muito falso, mas sim, é divertida. Aliás, CGI é uma das coisas que esse filme falha demais. Comparado com o Amazing Spider-Man, esse filme tá muito atrás. Enfim, o Peter ganha sem usar o traje tecnológico e prova que é um grande herói sem o traje. De volta à escola, a namorada dele acaba saindo da cidade por causa da prisão de seu pai. E, como consequência de ser um bom herói, o Peter perde a garota dele. E nisso eu preciso confessar que eles mandam bem. E o finalzinho do filme também é bem legal. O Peter se nega a ser um vingador e prefere ficar em Nova York ajudando as pessoas. Ele ganha o seu uniforme de volta e a Tia May descobre que ele é o Homem-Aranha. E assim termina Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ai, avaliar esse filme é bem difícil. Não tem nada muito ruim nele, mas não tem nada que faz o Homem-Aranha transcender a ser o maior herói da Marvel. Os primeiros 20 minutos são ótimos, mas na hora de mostrar que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, o filme tem altos e baixos. O arco do Peter Parker é relativamente simples, mas o filme simplesmente abdica de realmente transformar isso em algo especial e acaba sempre escolhendo o caminho fácil e raso para resolver seus problemas. A questão maior é como ele deveria equilibrar a vida escolar com a vida de herói. Poxa, tem um motivo das pessoas simplesmente amarem o espetacular Spider-Man
E esse é um deles. O filme tem horas que sabe o que fazer com isso e tem horas que simplesmente não sabe o que fazer. A direção é morna, a fotografia só brilha em 2 cenas e, tecnicamente, é um filme que poderia ser bem mais inspirado. Esse CGI é um negócio que daqui a uns 3 anos já vai estar muito datado. Mas o Michael Keaton e o Tom Holland mandam bem nas interpretações. As cenas de ação são criativas e forçam o Aranha a sair da zona de conforto em relação aos seus filmes passados. O vilão é ótimo, o primeiro ato é muito bom, mas o miolo do filme, que é quando ele libera todo o potencial da sua roupa, é horrível. E o terceiro ato retoma boas ideias, principalmente após a cena do barco. Como o primeiro filme do Homem-Aranha da Marvel, eu acho que o resultado final é aceitável. Aceitável porque o Tom Holland manda muito bem atuando. Ele realmente convence como um Homem-Aranha adolescente iniciando a carreira. Mas a grande verdade é que o filme não tem expressão, não tem mensagem, não tem coração e simplesmente não quer transformar o Homem-Aranha no maior herói da Marvel. O que pra mim é uma grande desonra para um filme do Homem-Aranha. De Volta ao Lar é a realização de um sonho. É aquele parque de diversão que você sempre sonhou em ir. Mas quando você finalmente chega lá, você percebe que tem filas em toda parte e não é exatamente aquilo que você sonhou. Ainda assim, se você aguentar a fila, você ainda vai ter uma montanha-russa bem legal. O Homem-Aranha tá ali, tem potencial, mas o filme realmente falha em realmente mostrar todo o potencial desse Aranha. E essa foi a nossa super análise do Homem-Aranha de Volta ao Lar. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Homem-Aranha. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!